Olá, amigos. Somos do Ministério Casa de Deus. E como você já deve ter ouvido nossos áudios através da plataforma do YouTube, nosso ministério é evangelístico voltado para a oração e para o ensino. Quem vos fala é Marconi, seu irmão em Cristo. Se você gosta do nosso conteúdo e esse conteúdo tem sido de ajuda para seu entendimento espiritual e para a sua caminhada cristã, dê o seu gostei, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a divulgar mais a palavra de Deus. Hoje o nosso tema, iremos falar sobre a lei de Deus, e é um tema que é muito complicado. Há muitas pessoas que não entendem, e há igrejas que não entendem sobre a lei de Deus, e nosso tema hoje é voltado para a lei e a transição da nova aliança. Fazendo um resumo muito rápido, sabemos que a lei de Deus ela é dada no Éden, e essa lei foi positivada ou escrita no Monte Sinai, e essa lei é vivida pelo judeu, depois foi passada aos cristãos. Só que há pessoas que têm uma certa dificuldade, porque há mandamentos que entraram na lei com modificações e há mandamentos que não entraram, e isso gera uma certa confusão na mente de algumas pessoas, até de igrejas, de denominação. Tem igrejas que negam o Antigo Testamento, tem igrejas que negam partes da Bíblia por não entender. Mas hoje que o Espírito Santo esteja me ajudando, me guiando para explicar esse assunto importante e vital para todo ser humano. Oremos assim: Deus Santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus amigos, dos meus inimigos. Perdoa todos aqueles que me odeiam, todos aqueles que têm inveja. Que o teu Santo Espírito possa convencer o homem do pecado e do juízo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Entender a Torá ou a lei para todos os que creem é fundamental. Saber interpretar a Bíblia de forma correta e saber que a lei aponta para Cristo. Por que isso é fundamental? Porque há pessoas que observam a lei e nutrem no seu coração que eles são salvos pela obediência da lei. Isso não é verdade, meu amigo e minha amiga. Apenas Cristo, no seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário, que salva o homem do pecado, da condenação do inferno. Onde é que entra a lei? A lei aponta para a salvação e para aquilo que o ser humano tem dentro do coração. Se você quer saber quem é a pessoa, você olha para as obras dele, você sabe que o que ele está fazendo está dentro do coração dele. Você pode, à luz da Bíblia, pela interpretação do Espírito Santo, você sabe quem é aquela pessoa, não. Você não tem como se enganar com essa pessoa, porque a obra dele fala quem ele é e quem ele não é. Mas é isso que nós devemos entender. A lei de Deus, ela tem uma estrutura e que muitos de nós não estamos familiarizados com essa estrutura. A lei, a Torá, ela se divide em mandamentos, que é o mitzvah, estatuto e ordenança, que é o shuka, preceito, que é o mismeret, juízos, que é o mitzpat, testemunho, que é o edut. A lei ela é composta por esses segmentos. Na língua portuguesa, estatutos, ordenanças, preceito é sinônimos de mandamento e causa dificuldade para quem não conhece o hebraico. Toda vez quando você está lendo a sua Bíblia, Almeida ou qualquer outra versão, e você vê na Bíblia preceito, estatuto, ordenança, você vê Paulo falando muito, e os preceitos acabaram, e os estatutos acabaram, e as ordenanças acabaram. Certas pessoas elas ficam um pouco confusas, porque isso é sinônimo de lei. E os sinônimos são palavras diferentes para expressar a mesma coisa. Então, se a pessoa está falando, os estatutos acabou, a pessoa pensa que o estatuto é um sinônimo de lei, e para ele acabou a lei. Então, na forma da língua portuguesa, não é meio complicado. Nós só podemos entender um pouco melhor quando temos um domínio na língua hebraica, estudamos a palavra no original e podemos entender um pouco melhor.
Em Efésios 2:15, que é um escrito de Paulo que muitas pessoas usam para apontar que a lei acabou, esse escrito de Paulo, que é correto, ele é mal interpretado. Quando Paulo diz que que Jesus cravou na cruz os mandamentos na forma de estatutos e ordenância, o que Paulo está dizendo? Com a morte do Messias, os estatutos e as ordenanças, ela cai por terra, ela acaba. Elas não existem mais. Ele não está falando do mandamento, porque existe o mandamento, existe o estatuto, existe a ordenança, existe preceito, juízo e testemunho. E há mandamentos que ele viaja em todos os campos da lei. Então, você tem que entender isso. Vou dar um exemplo. O exemplo do dia de sábado. Ele é um mandamento extremamente amplo. Ele tem um testemunho, ele tem mandamentos, ele tem ordenanças, ele tem juízo e ele tem festa. O que Paulo está dizendo? Quando Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, ele crava as ordenanças. O que é a ordenança? Toda vez que você chegar na sua Bíblia, e eu aconselho que você tenha uma Bíblia da língua hebraica e saiba falar o hebraico, ou tenha bons estudos sobre a lei, toda vez que você encontrar a palavra shuka na Bíblia hebraica, ele está falando de ordenanças. Então, eu fazendo uma pesquisa, encontrei que a ordenância do dia do sábado é não fazer fogo. Então, Paulo está dizendo que no dia do sábado, após a morte de Jesus, a ordenância, essa e qualquer outra ordenança, ela cai por terra. Então, você que está na sua casa, na sua residência, no dia de sábado você pode fazer fogo, acender fogo, sem que isso seja pecado, porque a própria lei, a própria palavra de Deus está dizendo que acabou a ordenança. E o que é fazer fogo? Fazer fogo é você esquentar uma comida, fazer um café, fazer qualquer outro tipo de coisa. E na época quando a lei foi dada, era proibido você acender o fogo de forma nenhuma. Então Paulo está dizendo que essa ordenança cai. O juízo, toda vez que tem a palavra mispate, que é juízo, que é uma determinação jurídica, que é as punições do não cumprimento do mandamento, Paulo também está dizendo que acabou. Era a pena de morte, meu irmão. A pena de morte que era aplicada por não cumprimento do mandamento, elas acabaram. Então, não é hoje Deus, o Criador de todo o universo, não dá ordem a nenhum cristão, a nenhuma igreja, a nenhum estado fazer esse tipo de situação usando a palavra de Deus. Óbvio que a pena de morte é legal, mas uma pessoa não cumpriu o sábado ou não foi trabalhar o dia de sábado, a pessoa vai ser morta. Então a palavra de Deus diz que isso acabou, isso não existe. Outra coisa que acabou, que a palavra diz, festas, que é os dias de descanso, Shabat, a palavra também diz que não existe mais. Se você ler bem o Novo Testamento, você vai ver que não há possibilidade disso. Mas há coisas que ficaram. O mandamento e o testemunho. Então, o dia de sábado, qual é o mandamento? Lembra do dia de sábado para santificar. Qual é o testemunho? O testemunho vai ser o relato que Deus fez. Em 6 dias, Deus criou o mundo. E no 7º dia, santificou, abençoou e descansou. Então, ele ali já está integrado com um testemunho. Toda vez que você observa o dia de sábado, você está dizendo que Deus é o Criador do universo e do planeta Terra. Esse é o testemunho que ele nos fornece. E há outras situações. Vou dar outro exemplo. 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe para que tu tenha teus dias prolongados na face da terra. Mandamento. Toda vez que você está honrando seu pai e a sua mãe, os seus dias serão prolongados na face da terra. Mas esse mandamento ele é seguido por juízo, é mispata. Toda vez que você desonrar pai e mãe, a Bíblia diz que a pessoa terá que ser morto apedrejada.
Então, na morte de Cristo, o juízo acabou. A pessoa, ser humano que aborrece pai e mãe, mas essa punição é entre Deus e ele. Ele vai ser punido e vai morrer espiritualmente, e se não se arrepender e aceitar Jesus, vai morrer fisicamente e espiritualmente. E aí a situação é drástica, irreversível. Mas a Bíblia está dizendo que o juízo, a pena de morte para quem não honra pai e mãe, ela acaba. E como muitas outras coisas que existem na Bíblia. Então, é necessário que a pessoa entenda esse assunto para que não fique perdido na hora da leitura, na hora da interpretação da palavra de Deus. E existem N coisas. A palavra de Deus diz: se um ladrão for pegado em flagrante, será morto, mas se for preso depois do pôr do sol, será vendido como escravo em terra longínqua. O estatuto, o juízo acabou, os preceitos acabaram. Então, se um ladrão for pego em flagrante, ele vai ser preso. Se ele for pego depois de flagrante, ele também vai ser preso. A questão de matar e vender como escravo, isso não existe na palavra de Deus. Então, são essas coisas que nós devemos entender. Os mandamentos continuam, os 10 mandamentos, os preceitos, as ordenanças, os juízos, eles caem com a morte de Jesus e só fica o testemunho, fica mandamentos e testemunho. Mas também Deus deu agravantes, um agravante. A questão do adultério. A palavra diz que não adulterarás. E ainda diz o juízo, quem adulterar será morto, toda aquela história. Mas também Jesus colocou agravante. Qual foi o agravante na lei? Ele colocou todo homem que olhar para uma mulher impura já adulterou com ela no seu coração. Então, ele acabou esse estatuto, preceito e ordenança. Mas há momentos na lei que o próprio Deus coloca outros mandamentos para ser um agravante. Na própria palavra de Deus, diz que quem blasfemar contra Deus será morto apedrejado. Tem uma passagem no Antigo Testamento que aconteceu, uma pessoa sendo morta. Já no Novo Testamento, Jesus muda, foi o próprio Jesus que disse assim: toda blasfêmia contra o Pai e contra o Filho será perdoada. Vê que ele mudou. Se a blasfêmia fosse contra a Deus, seria morto apedrejado. Mas ele mudou. Mas qualquer blasfêmia dita contra o Espírito Santo, essa não terá perdão nem nessa, nem em outra vida no porvim. Então, houve uma mudança de Deus. O próprio Jesus já veio mudando. E sucessivamente. É necessário que todo cristão, que todas as pessoas que creem em Deus, elas entendam bem esse assunto. Óbvio que um áudio com 15 minutos não é suficiente para explicar. Precisaria de muito tempo para fazer uma boa explicação. Mas ele já pode nos ajudar para interpretar a palavra de Deus, para que todos possam entender e estar orando, buscando, lendo. Se tiver uma igreja, congregando em uma igreja bíblica, buscando essa explicação através dos seus pastores e dos seus líderes. É o que eu conselho e é o que a palavra de Deus nos tem ensinado e orientado. Oremos assim: Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a minha vida, a vida da minha casa, da minha família, dos meus ouvintes, de todos aqueles que vão ouvir a palavra de Deus, de todos aqueles que o Senhor um dia vai chamar para a salvação e irão aceitar Jesus. Tem misericórdia de mim, misericórdia da minha casa, de todos. Protege e abençoa os meus inimigos. Perdoa todos aqueles que fazem o mal a mim, que tentam me derrubar, porque esse é o mandamento que o Senhor tem nos ensinado, que pagai o mal com o bem, e amarai todos, amarai o ser humano segundo, amarai o próximo como a ti mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim, protege meu ministério, em nome do Senhor Jesus, amém.